Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND. O assunto de hoje é a retomada da economia. Quais as perspectivas com a abertura do comércio na região? E hoje, para falar sobre esse assunto, a gente conversa com Paulo Mendes, presidente do Grupo Mendes. Tudo bem, Paulo? Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. O senhor, como um dos maiores empresários da região, como é que vê essa questão da flexibilização do comércio aqui na Baixada Santista? A gente está começando agora as primeiras semanas de flexibilização do comércio. Como é que vocês veem essa retomada da economia? Olha, eu acho que existe uma expectativa muito grande por parte de todo comerciante para que essa flexibilização existisse, né? Aqui, especialmente em Santos, a flexibilização começou a partir de quinta-feira, se eu não me engano, dia 11, né? É uma situação muito difícil a questão ou a situação que os nossos comerciantes estão vivendo. Eles ficaram confinados, ou eles ficaram fechados, se eu não me engano, 84 dias. 84 dias sem um centavo de faturamento é muito difícil. E além de ficar 84 dias sem faturamento, a ajuda, né, que eles tiveram foi basicamente por conta dos locadores ou donos de shopping, né? Essa é uma situação muito complicada. O que me preocupa com relação à situação deles? O que me preocupa é o capital de giro necessário que eles têm que ter para poder entrar nessa nova fase. A gente tem que lembrar o seguinte: quando foi decretado a quarentena, eles estavam preparados, ou seja, eles estavam guarnecidos com estoque para enfrentar uma coleção. Agora, na abertura, o estoque deles já não vai atender a necessidade deles ou principalmente dos consumidores. Consequentemente, eles vão ter que investir para comprar ou para repor o estoque deles, para que ele possa continuar faturando. Essa é a minha grande preocupação com relação a eles. Mas eu acredito que, por mais que a situação seja difícil, os lojistas, eles fizeram o trabalho de casa, muitos já conseguiram sanear alguns custos que eles tinham para que eles ficassem o mais enxuto possível, para que eles guardassem capital suficiente para fazer esse investimento nos seus estoques. É um momento, né, Paulo, que vai exigir muita criatividade. Quem conseguiu passar desses quase 90 dias, porque muita gente, infelizmente, ficou pelo caminho, o que a gente vê hoje pela região são muitos comércios fechados. A gente sabe que alguns deles, infelizmente, não vão reabrir. Agora, os que estão reabrindo precisam de muita criatividade. A gente teve, no dia 8 de junho, a reabertura do primeiro shopping da região, que foi o Brisamar, que foi uma loucura, né? Eu nunca vi tanta gente, parecia Black Friday a fila. Eu nunca vi tanta gente na rua quando a gente está falando de um momento de isolamento social. Como é que você vê essa questão da reabertura? Olha, até te agradeço a pergunta. Vou aproveitar até para desmistificar essa questão. Ele abriu numa segunda-feira, como eu falei, depois de 80 e poucos dias do comércio fechado. O comércio de rua lá em São Vicente abriu na semana anterior, então a expectativa era muito grande. Normalmente, o nosso horário de funcionamento no Brisamar era das 10 da manhã até as 22 horas. Nesta condição, nesse momento, nós abrimos do meio-dia às 18 horas, horário reduzido e um horário diferente daquele que nós estávamos habituados a trabalhar. O comércio de rua em São Vicente, ele abriu mais cedo, né, do que a gente. Se eu não me engano, ele abriu mais cedo do que a gente. Eu não estou falando que foi culpa do poder público, muito pelo contrário. Eu acho que só tenho que agradecer à Prefeitura de São Vicente, à Câmara de Vereadores de São Vicente, por ter tido coragem para tomar essa atitude, não nos favorecendo, mas sim favorecendo
todos os comerciantes de São Vicente. Eu acho que a atitude que o Pedro Gouveia, junto com a Câmara de Vereadores, tomaram foi em pró do munícipe, consequentemente em pró dos comerciantes de São Vicente. Você falou que nunca tinha visto tanta gente. Nós tínhamos, eu vou lhe falar um número, esse número até pode parecer grande, né? Mas pro shopping ele não é um número muito grande, e até para um supermercado não é um número grande. Nós tínhamos 150 pessoas na fila. É um número enorme, é um número grande quando você vê uma pessoa atrás da outra, né? No primeiro dia, nós fizemos exatamente de acordo com aquilo que as autoridades determinaram. A partir do primeiro dia, a gente viu a quantidade de pessoas na fila, a gente mudou um pouco a nossa forma de trabalhar. O que a gente fez? Um dos requisitos necessários para que a pessoa possa entrar no shopping é a medição da temperatura. O que a gente fez a partir da terça-feira, que foi no dia seguinte? A gente começou medindo a temperatura da fila toda às 11h30 da manhã. Ou seja, meia hora antes, a gente começou do primeiro da fila até o último, medindo a temperatura para que ele pudesse ficar menos tempo na fila. A gente tem uma dificuldade grande, e aí eu acho que é natural, as pessoas tinham uma necessidade de ir ao shopping, tinham uma necessidade de fazer as compras, a gente não pode esquecer que era a véspera de feriado, então eles entraram, eles queriam entrar no shopping com uma certa antecedência. Tinha gente, como eu falei, o shopping abriu meio-dia, tinha gente que entrou na fila 9h30 da manhã, né? Por isso que aglomerou. O que é importante ressaltar? Eu acho que todo o esforço que nós fizemos para atender os protocolos exigidos pelas autoridades e, além disso, os outros protocolos que nós definimos enquanto Grupo Mendes. Eu vou só mencionar alguns. Como eu falei, nós oferimos a temperatura de todas as pessoas, sem exceção, que entram no shopping, entram no Brisamar. A pessoa passa por uma cabine de desinfecção. A gente limita a quantidade de pessoas que tem no shopping, ou seja, quando atinge um determinado número de pessoas no shopping, a gente para a entrada dessas pessoas. No caso do Brisamar especificamente, são 2.500 pessoas. Essas 2.500 pessoas é um múltiplo de pessoas versus a área construída para chegar... Físico. Okay. Exatamente, para chegar nesses 2.500 pessoas. Em cada uma das lojas do shopping tem a capacidade que a loja pode receber, os provadores estão fechados, a gente tem uma equipe de desinfecção que faz a desinfecção permanentemente, mesmo enquanto o shopping está aberto. A gente tem uma equipe que faz a limpeza do corrimão da escada rolante permanentemente, né? Ou seja, durante as 6 horas de funcionamento, que até semana passada era 6 horas de funcionamento, elas ficavam limpando constantemente. A gente fechou a praça de alimentação, cadeiras e mesas da praça de alimentação, elas estavam fechadas, e várias outras atitudes. Paulo, nesse primeiro momento, a praça de alimentação não funciona, correto? Não, a praça de alimentação ela funciona, as lojas, não estão 100% das lojas funcionando, mas a grande maioria delas estão abertas, mas a venda acontece lá, só que o consumo não acontece na praça de alimentação. Sistema delivery, né? É delivery, o takeaway, né? Eles compram e levam para casa. Ok. Né? Esse é o formato que está autorizado por enquanto. O que eu queria colocar também, já tive a oportunidade de falar isso algumas vezes, eu acho que existe um preconceito, né, se é que eu posso usar essa palavra, com relação a shopping. Eu não vejo que o shopping é um equipamento muito diferente dos demais que ficaram abertos e continuam abertos.
né? Eu não vejo que shopping é muito diferente do supermercado. O que difere um shopping de um supermercado é o produto que ele vende. Mas se você pensar bem, o shopping é uma caixa fechada, o supermercado é uma caixa fechada. O shopping é um equipamento que atrai grande fluxo. O supermercado é um equipamento que também atrai grande fluxo, né? Os corredores do shopping, eles são largos. Os corredores do supermercado, eles são um pouco mais estreitos, que é para poder explorar o espaço de gôndola, né? Os dois equipamentos, eles têm, como eu falei, atração de grandes fluxos. Então, eles enfrentam algum problema com relação ao fluxo, mas nada que faça com que a contaminação vá proliferar. Eu vejo que tanto o shopping quanto o supermercado, eles têm consciência, o nosso segmento, o segmento do supermercado, tem consciência suficiente para que a gente faça um trabalho de forma responsável. Em primeiro lugar, porque a gente preza, né, e tem a responsabilidade com relação aos nossos funcionários, né, os funcionários do próprio equipamento. Segundo, a gente também se preocupa e preza pela saúde e segurança dos funcionários dos nossos lojistas. Sim. E terceiro, tão importante quanto os outros dois, a gente também preza pela segurança dos nossos frequentadores, né? O que Então, é muito importante, né, Paulo? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a retomada da economia na nossa região. Não sai daí, eu volto em um minutinho. Só... O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a retomada da economia, as perspectivas com a abertura do comércio na nossa região. E sobre esse assunto eu converso com Paulo Mendes, presidente do Grupo Mendes. Paulo, a gente está falando sobre a abertura do comércio, mais especificamente a situação dos shopping centers aqui. A gente teve já a experiência de São Vicente. Você estava contando tudo o que foi feito em relação ao shopping Brisa Mar. Isso traz algum tipo de experiência ou isso pode exercer algum tipo de pressão, por exemplo, na abertura de outros shoppings da região? olha, eu acho que tudo é uma questão de aprendizado. Eu não acredito, eu acho que experiência sim, com certeza. Eu acho que a nossa vida é feita de aprendizado, é feita de experiências, eu acho que é importante. Pressão, eu não acredito, até pela questão que eu falei anteriormente. Hoje de manhã eu estava vindo aqui para o escritório, eu passei em frente a uma agência bancária que devia ter umas 50 pessoas na fila. Como é que a agência bancária vai resolver essa questão? Como é que o supermercado vai resolver essa questão? Eu acho que isso não que é responsabilidade só da população, mas eu acho que nesse momento a gente precisa se ajudar, né? Eu acho que a gente tem que convidar a população para elas se engajarem e terem consciência para que se permita ou continue se permitindo a utilização desses equipamentos de uma forma consciente e para que não haja um retrocesso, né? Eu acho que nesse sentido, sim, eu não vejo que tenha pressão. Uma coisa que também aqui no estado de São Paulo, particularmente, é um pouco mais complicado do que nos outros lugares. O estado de São Paulo ele restringiu muito o horário de funcionamento do shopping. Tem lugares que praticamente não tem restrição em termos de horário. O estado de São Paulo ele permite a utilização do equipamento shopping em apenas 4 horas. 4 horas, ao invés de você dissipar, ao invés de você diluir um fluxo, Você concentra muito mais, né? espera. Eu acho que o resultado ele é oposto daquele que se espera. O que você mencionou, Paulo, anteriormente sobre a questão da conscientização, principalmente da população, eu acho que é um dos pontos mais importantes nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente teve a questão do retrocesso da abertura do comércio em Curitiba, por exemplo, os shoppings de Porto Alegre, que estavam há 15 dias abertos, a partir dessa semana voltaram a fechar por conta do aumento do número de casos da Covid-19. Então, assim, se não houver uma conscientização,
né? E algo com muita responsabilidade, a gente pode retroceder e isso ninguém quer, né? Você estava falando no início do bloco sobre a dificuldade que o comércio tem enfrentado, a gente tem lutado com a questão da saúde, mas também com a questão da economia. São dois pesos que precisam se equilibrar nesse momento e eu acho que a questão da conscientização é um dos fatores mais importantes para a gente conseguir avançar, né? Com certeza, mas aí eu também queria fazer uma ponderação. Eu acho que o comércio, ele não é o único vilão, né? Eu acho que nós temos outros vilões, ou melhor dizendo, outros pontos de atenção também, né? Como eu falei, eu não vejo que o shopping é o lugar mais difícil de ser controlado. É um lugar fácil. A gente no Brisamar, a gente tem 3 entradas. No Praia Mar, nós temos 5 entradas. É fácil. Se a gente pensar bem que as feiras livres, elas estão liberadas para uso e elas são montadas numa via pública, a condição de se monitorar, a condição de se fiscalizar é muito mais difícil. Eu falei agora há pouco também das agências bancárias, dos supermercados, não que eu seja contra eles, mas eles passam pelas mesmas situações que o shopping. Eu já tive a oportunidade de comentar isso em uma outra entrevista, que eu acho que é importante a gente colocar. Você falou da conscientização. A conscientização, eu acho que ela tem que ser disseminada para a população como um todo. Você falou que os shoppings foram obrigados a fechar. Talvez o comerciante esteja sendo o mais penalizado de todos os comerciantes e quem lida com o turismo, né? São os mais penalizados de toda essa quarentena. Então, eles têm todo o interesse de fazer exatamente de acordo com os protocolos exigidos pelo poder público. A gente só não pode esquecer que a população, e não só a população, os colaboradores do shopping, os colaboradores das lojas, eles não simplesmente aparecem num shopping para ou usufruir ou para trabalhar. Eles chegam até o shopping, eventualmente por intermédio de um transporte público. O transporte público, eu vejo que ele é um dos maiores vilões que a gente tem. Como é que se soluciona isso? Eu não sei. Eu arriscaria falar que talvez fosse aumentar a oferta, né, de ônibus, né, de transporte público, para que tivessem menos pessoas em cada um dos ônibus, né? Eu me preocupo e é inevitável, né, de alguma forma, e de uma forma gradativa, e de uma forma responsável, a vida ela vai voltando ao seu normal ou a seu novo normal. Caso aconteça algum tipo de aumento em algum número, eu tendo a ter um pouco mais de dificuldade de aceitar que a culpa é única e exclusivamente do comércio, por conta disso que eu acabei de dizer. Sobre essa segunda onda, então, a gente vai falar no próximo bloco. É só um minutinho, eu volto já já, não sai daí, a gente volta em um minutinho. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a retomada da economia, as perspectivas com a abertura do comércio na nossa região. E sobre esse assunto eu estou conversando com Paulo Mendes, presidente do Grupo Mendes. Paulo, a gente estava falando no bloco anterior sobre a conscientização, a necessidade, né, de usar agora com responsabilidade essa flexibilização do comércio. E com a reabertura do comércio, alguns investidores passaram a temer uma segunda grande onda do contágio da Covid. Tanto é que no fim da semana passada, as bolsas do mundo inteiro tombaram. Vocês, como empresários ligados ao comércio, dividem essa preocupação? Apesar do Brasil ainda estar vivendo a primeira grande onda, o mundo já fala da segunda grande onda. A gente teve alguns casos em Pequim recentemente. Como é que você vê essa questão? O que a gente pode fazer para tentar evitar, pelo menos
passar de forma mais tranquila por essa primeira onda, tentar baixar esses números da Covid e seguir a nossa vida com comércio e economia um pouco mais estáveis? Olha, eu acho que com certeza passa pela conscientização, pela responsabilidade, passa pelo respeito com o próximo, né? Isso com certeza. Mas eu queria fazer algumas considerações muito brevemente. A gente viu que grande parte da população, felizmente, não se infectou ainda, né? Então, enquanto não houver uma vacina, a gente sabe que a gente vai estar sujeito a ser contaminado. O que eu acho que é importante é o poder público, se preparar para sustentar um aumento de demanda que haja, um aumento de demanda com relação a leitos. O que a gente precisa fazer, de alguma forma, é não se esconder do vírus, mas aprender a conviver com o vírus, né? Por isso que eu acho que é tão importante a conscientização, o respeito com o próximo, a responsabilidade para que a gente caminhe, né, e não haja necessidade de retroceder, né? Mas, de alguma forma, enquanto não houver uma vacina, nós sempre iremos estar sujeitos a algum tipo de revés. Paulo, em um minutinho, você acha que o poder público teve as medidas assertivas aqui na nossa região, fez tudo no momento certo? Você acha que teve um pouco de relapso em algum momento em relação à economia e ao comércio? Com relação à economia? Sim. Com relação à economia, nós estamos na expectativa das medidas que serão adotadas tanto na esfera municipal como na esfera estadual, né? Houve algumas promessas, né? Infelizmente ainda por parte do poder municipal, estadual, isso não aconteceu, mas eu acredito que irá acontecer em breve. E eu também acredito que até mesmo por conta da esfera federal ainda irão se estender algumas medidas, porque será extremamente necessárias para que a gente possa fazer a tão esperada retomada, porque a gente sabe que o impacto vai ser muito grande, né? O PIB ele vai cair de uma forma acentuada, mas a gente precisa do apoio, a economia precisa da ajuda do poder público para que ela volte a se recuperar o mais rápido possível. Ok. Paulo, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí nessa retomada tão importante para a nossa região. Muito obrigado, estou à disposição. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.